Se você quer alcançar novos níveis de felicidade, de sucesso e de realização, você precisa saber que tudo antes começa na sua mente. Por isso, se você é uma pessoa pessimista, sempre pensando negativamente, sempre esperando o pior das pessoas, das situações, enfim, de tudo, você precisa dar uma mudança geral na maneira como você enxerga a tua vida. E eu quero te explicar como. Meu nome é Michel Pacheco, você está no Conversas com Quem Precisa de Deus. Vamos conversar sobre isso? Pensar negativamente é muito mais comum do que a gente imagina. É algo que a gente faz até mesmo sem sentir, sem perceber. Lane Twist, em seu livro The Soul of Money, O Espírito do Dinheiro, em tradução livre, trata da escassez como uma grande mentira. Segundo ela, a gente já acorda da cama dizendo assim, não dormi o suficiente, a gente vai para o dia dizendo não tenho tempo suficiente, a gente realiza as tarefas do dia a dia achando que não tem a competência suficiente, e assim a gente vai levando, vivendo nesse mito da escassez constante. E o pensamento de não suficiência, esse pensamento negativo, ele vai se alojando na nossa mente de maneira muito forte, nos convencendo que de fato isso é verdade, e por isso boa parte das pessoas passa o tempo todo se considerando inadequado. Outro estudo muito interessante também feito por Brené Brown, em seu livro A Coragem de Ser Imperfeito, concluiu que a maioria das pessoas possui algum tipo de mecanismo contra a felicidade, que funciona mais ou menos assim. Ela diz assim, a maioria de nós, quando está, por exemplo, numa viagem feliz, alegre com a família, lembra de uma notícia de um acidente fatal que aconteceu com alguém que estava na mesma situação que você. Se estamos felizes no relacionamento, indo tudo bem, às mil maravilhas, a gente começa a lembrar pessoas que foram traídas. E segundo ela, isso acontece muito em função daquilo que ela chama de defesa contra a decepção. E querendo ou não, esse tipo de comportamento é sim um chamamento de pensamentos negativos para a vida. Porque se acha incompetente, acaba tendo o comportamento de alguém incompetente. Então, por exemplo, está numa reunião da empresa, as pessoas estão debatendo ideias, ele tem uma ideia boa para colocar, mas como ele tem um pensamento de que ele é incompetente, ele não tem coragem de falar essa ideia, e o que é pior, muitas vezes ele vê alguém que teve uma ideia parecida com a dele, mas não tão boa, que foi aceita, e ele ficou ali pensando, se eu tivesse falado, e não falou, exatamente por causa do pensamento de se achar incompetente e inábil para aquela tarefa. Alguns, porque não se acham amados ou amáveis o suficientes, acabam adotando posturas de separar as pessoas, porque vai agir como alguém não amado. Então começa a afastar todo mundo, porque sabe que como não é amado, quem chegar perto dele não vai gostar dele. Então você percebe que a gente pensa primeiro e depois a gente começa a agir de acordo com aquele pensamento. E é por isso que mapear e controlar o que está na nossa cabeça é fundamental para influenciar as nossas atitudes, e as nossas atitudes vão influenciar o que nós vamos render, ganhar, produzir e conquistar na vida. Então saiba que se você se acostumou a ter pensamentos negativos sobre você, sobre a vida, sobre tudo, é bem provável que esses pensamentos estejam já há muito tempo influenciando as tuas atitudes, e as tuas atitudes estão determinando o que você conquista ou deixa de conquistar. E por isso é hora da gente pensar em mudar isso tudo daí. Como? Dito de maneira simples, tudo começa com uma decisão. Simples de falar, mas difícil de praticar. A primeira coisa que a gente tem que entender definitivamente é que toda mudança começa a partir da decisão de mudar. E isso se aplica à mudança de pensamento. Parar de pensar rasteiro, parar de pensar pequeno, parar de pensar negativamente é uma atitude que você tem que tomar. E tem que tomar agora, hoje. Tem que tomar essa atitude já. Só quando você tomar essa decisão firme é que você vai começar a agir de acordo com ela. Porque se você não decidir mudar, então você simplesmente não vai mudar, porque as coisas não acontecem por acaso, elas só acontecem em função de uma decisão que você tomou. As coisas só mudarão dentro e fora de você se você decidir trabalhar para essa mudança acontecer. Ter uma mente avançada que pensa positivamente só vai acontecer na sua vida a partir de uma decisão, de uma tomada de atitudes para fazer com que essa mente comece a ser uma realidade no teu dia a dia. Para ter uma mente desenvolvida, é preciso expandir. Uma mente que se abre ao conhecimento, ela nunca mais volta ao tamanho original. Quem disse isso foi Albert Einstein. Então, a partir do momento que você começa a conduzir a tua mente a coisas melhores, a coisas positivas, a coisas felizes, e não pequenas, rasteiras, miúdas, a tua mente nunca mais vai voltar ao estado original dela. Então, você precisa reprogramar a sua mente. Como que se reprograma uma mente? Tudo que foca, expande. Tudo aquilo que você concentra o teu foco,
vai expandir. Se você tem concentrado o teu foco em coisas ruins, em pensamentos ruins, que alguma coisa ruim vai acontecer, que tudo vai dar errado, que eu vou perder o emprego, que eu não sou hábil o suficiente, que eu não tenho condições de levar um relacionamento amoroso para diante, que eu não tenho condições de gerir a minha vida, que eu não vou conseguir ganhar dinheiro, que eu não vou conseguir passar na prova, que eu não vou ser bem sucedido, que na entrevista de emprego todo mundo que está lá é melhor do que eu não tenho chance nenhuma. Enquanto você estiver focando nessas coisas, esses sentimentos ruins, eles crescerão, eles vão se hipertrofiar. É como no seu corpo. Se você pega uma parte do teu corpo e deixa de usar, aquilo atrofia, vai diminuindo. Agora, se você pega uma parte do teu corpo e exercita, como por exemplo numa academia, se você exercita um braço na academia, uma perna na academia, qual é a tendência? É que haja ali uma hipertrofia. Por quê? Porque você focou ali naquela determinada musculatura e exercitou. Com o pensamento é a mesma coisa. Se você foca no pensamento negativo, ele vai expandir, ele vai crescer, ele vai hipertrofiar. Agora, por outro lado, se você foca no pensamento positivo, o que vai crescer é o pensamento positivo. E quem é que vai diminuir? O negativo. Então, se você na tua vida está focando no negativo, quem é que está diminuindo? O positivo. Então você tem que mudar essa dinâmica, essa mecânica, fazer com que o negativo caia e que o positivo aumente. Fazendo isso, você vai estar reprogramando o teu cérebro e a partir do momento em que a tua mente começa a focar em coisas boas, as tuas ações vão ser ações de quem vive e espera coisas boas da vida. Porque, como eu falei anteriormente, quando você pensa sistematicamente em coisas negativas, você vai começar a assumir a identidade e ter atitudes de pessoas negativas. Então, por exemplo, alguém que se imagina doente, ele pode até estar com a saúde boa, mas ele pensa que está doente, ele tem aquele pensamento negativo, de que tem sempre uma parte do corpo dele doendo, de que tem sempre algum problema, que o risco de se manifestar uma enfermidade grave é a qualquer momento. Então ele vai começar a assumir uma identidade, a se comportar como uma pessoa doente. Você vai abrir lá a bolsa dele, vai estar lotada de remédios que não servem para nada, ele vai estar sempre tomando um compromisso para alguma coisa, ele vai estar sempre com alguma indisposição, as pessoas vão chegar para ele assim, vamos fazer uma corrida? Ah, eu não aguento, porque eu tô com uma dor aqui, porque eu tô com um cansaço aqui, eu tô com uma respiração meio estranha, eu acordei com o peito meio chiando de manhã, então eu não posso ir. Ah, vamos jogar uma partida de futebol? Ah, não posso, porque eu tô com o osso doendo aqui. Então ele vai estar sempre com o comportamento de quem está enfrentando uma enfermidade, sem necessariamente ter aquela enfermidade. Por quê? Porque ele pensou nessa enfermidade, ele começou a focar nela e começou a se comportar como se tivesse doente. E o contrário é verdadeiro. Quando você foca a tua mente em coisas boas, em coisas incríveis, você começa a ter comportamento de quem está recebendo e quem está vivendo coisas boas e coisas incríveis. É óbvio que isso vai acontecer com o tempo, mas o primeiro passo é você focar o teu pensamento em coisas boas. E por que isso acontece? Porque todo pensamento constante, o teu cérebro começa a guardar aquilo, como que os neurocientistas dizem, criando uma trilha neural na tua cabeça, e esse pensamento constante vira um hábito, e esse hábito vai modulando a tua rotina. É desse jeito que acontece. Então, um bom pensamento vai te apontar para boas ações e o mau pensamento vai te direcionar, te apontar para más ações, para maus sentimentos, enfim, para não viver todo o teu potencial. Ah, mas quem tem então o hábito de um mau comportamento? Tem como mudar isso? Tem como mudar. Graças a uma habilidade do cérebro que os neurocientistas chamam de plasticidade. O que é plasticidade? Plasticidade é a capacidade do cérebro de se adaptar a uma nova situação. Quando você tem um determinado padrão de comportamento, de pensamento, de rotina, esse padrão fica registrado no teu cérebro. E todas as vezes que há um gatilho para aquele comportamento, essa conexão neural que se forma no teu cérebro em torno desse comportamento, desse padrão, ela é acionada. A plasticidade, ela diz que essa conexão pode ser desfeita e uma outra conexão pode ser feita no lugar. Então, por exemplo, se o teu padrão de pensamento é um pensamento negativo, com certeza é uma conexão neural aí que vai meio que desenhar esse comportamento no teu cérebro. Já está meio que pronto ali, para que ele gaste menos energia produzindo aquela situação. Agora, se você começa a pensar diferente, a se comportar diferente, você meio que quebra aquela ligação e começa a fazer outras ligações, só que essas ligações trazendo à tona para você um bom comportamento, um bom pensamento, uma boa rotina. Então isso é que é reprogramar, é pegar uma estrutura que já está montada em função dos pensamentos, dos hábitos do teu dia a dia e refazer outra no lugar com um comportamento, um pensamento, uma rotina diferente do que aquela que tinha antes. Isso acontece graças à plasticidade do cérebro. É óbvio que essa readaptação não é automática e muito menos fácil, mas é
perfeitamente possível e com disciplina, repetindo a ação várias vezes e muita consistência, é possível sim reprogramar o teu cérebro para novos pensamentos e, consequentemente, programar as tuas ações e a tua rotina para novos resultados. Você quer um exemplo do que eu estou te falando? Pense em alguma situação que aconteceu na tua vida há muito tempo. Aquela situação, ela produziu um certo sentimento em você, ou de alegria, ou de tristeza, ela produziu algo em você. Se você pensa nessa situação anos depois, a mesma estrutura da época vai ser acionada agora. Por isso, não é incomum que alguém que pensa numa coisa triste que aconteceu na vida há uns anos atrás, sinta tristeza hoje. Não é incomum que a pessoa que lembra de algo feliz que aconteceu na vida há uns anos passados, receba uma carga de dopamina hoje. Por quê? Aquela estrutura mental, aquela trilha neural que foi formada naquela época ainda está presente aí. E como que eu posso usar a plasticidade ao meu favor? Não é? Pegando um exemplo claro. Por exemplo, as pessoas têm medo do futuro, têm inseguranças quanto ao futuro, por uma razão muito simples. Elas não têm como saber como vai ser, elas não têm como prever como vai ser o futuro. A única forma mais ou menos segura de, entre aspas, prever o futuro, seria você tentar criar esse futuro, ou programar, projetar esse futuro. Como? Simplesmente imaginando. Imaginando todos os detalhes, imaginando como que você será no futuro, quais as sensações que você estará sentindo. Vamos realizar o seguinte exercício mental. Você vai imaginar uma versão sua no futuro, uma versão melhor do que essa de agora, talvez mais focada, talvez mais segura, menos ansiosa, naquele emprego que você sonha, com aquela realização que está no seu coração. Pensa você já sendo aquilo, sendo aquele, tendo aquilo, vivendo o que você sonha hoje. Pensa as sensações que você tem, pensa a alegria, as conquistas. Imagine diálogos naquela situação que você conquistou, que você sonha hoje, que você conquistou. Pense isso, essa é a sua melhor versão. Tira ela da gaveta, bota ela na tua mente. Começa a imaginar como que você vai andar, como que você vai falar com as pessoas, como que você vai conversar, que restaurante você vai frequentar, como que é o teu trabalho, que prédio que é. Pensa, porque isso vai ativar áreas do teu cérebro que vai fazer com que gradativamente você se perceba essa pessoa, sinta o que essa pessoa sente e vai te facilitar se tornar essa pessoa, essa que você sonha. Para você ter uma ideia do poder da imaginação, um estudo em Harvard com pessoas que tocam instrumentos demonstrou que só em pensar, só em imaginar que se está tocando determinado instrumento, o cérebro se comporta como se já estivesse tocando. E a mesma coisa você pode fazer com a tua vida. Só de pensar na pessoa que você quer ser com detalhes, o teu cérebro já vai criar uma trilha neural como se você já fosse essa pessoa. Então visualize com detalhes a pessoa que você quer ser, o que você quer conquistar, o que você quer ter, aonde você quer chegar. Visualize isso, imagine e pratique, para que você dê passos consistentes para se tornar essa sua melhor versão. Porque se você realmente se envolver a sério nesse exercício, o teu cérebro não vai saber diferenciar o que é realidade e o que é imaginação. Dessa forma, o teu cérebro vai acreditar que o evento imaginado está acontecendo, ou já aconteceu. E aí, ao invés de você usar o teu cérebro apenas como lembranças do passado, você vai usar o teu cérebro como um mapa para o futuro. Em outras palavras, para você ser bem-sucedido, você tem que começar primeiro a se imaginar bem-sucedido. Você primeiro se imagina bem-sucedido e aí depois você caminha para ser bem-sucedido. Primeiro nasce na tua cabeça, tudo começa na tua mente e depois isso acontece na tua vida. Mas se não nascer aqui, dificilmente você vai receber, você vai conquistar. Tudo começa na cabeça, no cérebro, na mente. Então você não tem que esperar ter sucesso para se sentir confiante. Você tem que se sentir confiante antes de conseguir o sucesso. E aí o sucesso virá. Não está cheio de questionamentos e por isso você vai ser bem sucedido. E toda vez que o pensamento de negatividade vier na sua mente, você precisa identificar quando ele chegou e combatê-lo. Eu não sou hábil. Corta o pensamento e diz, eu sou hábil sim. Eu não mereço. Corta o pensamento e substitua por outro. Eu mereço sim, eu não vou conseguir. Corta o pensamento e diz, eu vou conseguir. Trabalha a plasticidade do cérebro para instalar coisas boas na sua mente. Não aceite pensamentos negativos, porque se você aceitar, eles vão chegar, vão se alojar na tua cabeça e vão tomar conta e vão criar para você uma identidade negativa e essa identidade negativa ela vai gerar hábitos negativos e esses hábitos vão criar uma rotina negativa na tua vida e você não vai conseguir conquistar nada. Substitua pensamentos negativos por positivos. Faça isso com consistência e a tua vida vai mudar. E se você está gostando desse vídeo, eu te peço algumas coisas. Dê um like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a essas informações. Espero que esse vídeo tenha te ajudado
Fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!